Sejam muito bem-vindos ao podcast das missionárias, onde histórias de fé e superação ganham voz. Eu sou a missionária Ana e neste episódio você vai conhecer a trajetória de uma mulher que carrega marcas profundas desde antes do nascimento. A missionária Cledi foi rejeitada no ventre por sua avó materna, cresceu sem o amor da mãe e enfrentou a dor do abandono e do bullying. Sua infância foi marcada por traumas, mas também por uma força celestial que a sustentou em meio à dor. Em uma conversa tocante com seu filho, o bispo Leandro Leão, ela revela feridas emocionais, memórias difíceis e a luta por aceitação. Prepare o seu coração, porque este é o início de um testemunho que mostra como Deus pode gerar esperança, mesmo nos cenários mais improváveis. E agora, sem mais delongas, prepare-se para mergulhar neste testemunho profundo. Com alegria recebemos o bispo Leandro Leão, que conduz essa conversa especial com a sua mãe, a missionária Cledi. Vamos ouvir? Que a graça e a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos. Hoje temos a graça de ter a companhia da missionária Cledi aqui conosco no nosso estúdio. Graças a Deus, seja muito bem-vinda. Algo importante que eu quero ajudar os irmãos, as irmãs, é que ser escolhido por Deus não é ter vida fácil. Por vezes se vende muito a imagem de que Deus me escolheu para ser um grande servo de Deus, então eu não vou ter problemas na vida. E isso é um erro pensar assim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário. Quanto maior a escolha de Deus que você tiver, mais poderão ser os problemas que tu vai enfrentar, porque assim como Deus sabe que Ele te escolheu, o diabo também sabe. É verdade. Não é assim, mãe? Sim, é verdade. Então nós vamos conhecer um pouco da história da missionária Cledi, para que depois, quando a gente chegar lá nos arrebatamentos, nós possamos entender de que as lutas e os problemas que a gente enfrenta, vamos dizer assim, na fase de aprendizado, elas são importantes para o nosso amadurecimento lá no futuro. Quando chegar o momento de nós servirmos a Deus, a gente vai ser muito mais cuidadoso, muito mais prudente, muito mais cauteloso. Mas enfim, vamos lá começar então. Olha só, vamos falar nessa primeira parte aqui, lá da questão da infância. Algo interessante, quando a gente pega uma história como a da missionária Cledi, que nasceu em 1952, né? 52. Já faz alguns dias. Olha o quanto a volta de Cristo de fato está perto. Porque por milênios, tu falar de 50 anos era insignificante, não mudava quase nada no mundo. A forma de comer, a forma de vestir, a forma de andar, a forma de construir as suas casas, a forma de interagir, os relacionamentos homem, mulher, filhos, praticamente não mudaram nada. E não precisa ir muito longe. Pega desde o tempo de Cristo até 200 anos atrás, não mudou praticamente nada no mundo. E são 1.800 anos de história. Agora a gente pega de 1952, onde a televisão praticamente nem existia ainda, né, mãe? Não existia. E aí tu olha de 52 para cá, ou seja, a missionária Cledi, só na geração dela, ela viu uma transformação no mundo tão grande, e isso vai ser importante mais na frente, porque ela pôde ver mudanças radicais no mundo, na forma de vida das pessoas, o modo de viver hoje era completamente diferente de anos atrás. Sim, é verdade. Hoje mesmo eu falava com uma amiga, ela foi pegar umas cartas na caixa de correio e diz, é só conta que tem, porque carta ninguém manda mais. Estamos falando isso de poucos anos, até muito pouco tempo. A forma de contato a longa distância era carta. Por muitos anos era através de telegrama ou de carta. Que não tu tinha... pagava por letra escrita ainda. Sim, é verdade. Pra te ver, nós estamos falando de mudanças que aconteceram em uma única geração. Então aí a gente vai começar a ver aqui, pelo que eu conheço então, o vô e a avó, que foi a Ieda, que já é falecida, sim, né? O vô Miguel, que veio se converter, com mais de 60 anos já tinha o vô quando se converteu, né? Ele tinha bastante idade, sim. Ele veio se converter bem depois e foi um grande servo de Deus. Conseguiu, mesmo avançado em idade, tinha suas limitações físicas. Você que é velhinho, que tá aí com 60 anos, sentado esperando a morte, né? Olha, não é por aí o caminho. Veja o presbítero Miguel, né? Se converteu por volta disso, não conhecia nada da Bíblia. A única religião que ele conhecia era a católica, que a mãe dele era católica e levava ele de vez em quando na igreja. Algumas vezes ele foi no candomblé, naquela época chamava Linha Branca, que ele ia com a minha mãe, porque a minha mãe foi dessa religião por 20 anos. 20 anos? 20 anos ela serviu os orixás, ela se consagrou em tudo quanto foi coisa que os orixás pediam, ela se consagrava. Porque mel, sangue, todas essas coisas, ela se consagrou, que para ela achava que estava servindo Deus. Ela tinha, era o ensinamento que ela tinha naquela época.
porque a religião evangélica praticamente não era desenvolvida ainda como Não, hoje. a igreja evangélica era muito fechada naquela época. A Assembleia de Deus que tinha, e era uma igreja um pouco fechada pra gente que é católico. Conservadora, vamos dizer assim. Não, ela quando era, comparado com a... para evangelização, para o trabalho, eles eram muito fechados dentro da igreja deles. Muito mais restrito. Do trabalho deles, muito mais restrito. Não fazia quase esse trabalho externo. Externo, não. Quando começou o trabalho externo foi quando os missionários, que foi o pastor Marino Prudêncio Moreira, que começou em Canoas um trabalho de evangelização externo, que foi que praticamente quem divulgou o trabalho da evangelização. Em Canoas foi ele, em muitos lugares ele pregou, foi um homem muito usado nas mãos de Deus, inclusive eu vi cego enxergar, cego de nascença enxergar, paralítico andar, e eu vi muitos milagres através da oração deste pastor e de outros também. Ali começou a evangelização em Canoas. Isso já bastante tempo depois do seu nascimento já. Sim, eu tinha 20 anos. Então vejam, o vô e a avó, eles não tinham acesso ao conhecimento da igreja evangélica, como se tem hoje, de forma alguma. Praticamente nem existia. A igreja que tinha, como a senhora está dizendo, era mais fechada. O único meio de comunicação que existia era o rádio. No rádio não dava. Exato. Então, observem o quanto o mundo mudou em questão de 70 anos. Olha as mudanças drásticas. Nós estamos falando de um tempo onde evangélico praticamente ninguém ou muito poucos tinham acesso. E hoje, em 70 anos, hoje tu não consegue, tu não tem uma rede social que tu não entra, que não tenha dezenas de cultos, milhares de mensagens e pregações, e isso num período extremamente curto da história. Quero te chamar a atenção para que tu observe que quando a gente fala a volta de Cristo está próxima, nós não estamos apenas repetindo uma frase que os nossos antepassados disseram. Nós estamos mostrando fatos da mudança drástica, onde computador nem sequer existia, e hoje já se fala em inteligência artificial, onde o computador conversa contigo como se tu estivesse conversando com um ser humano, em questão de 70 anos apenas. Então tu imagina, um tempo extremamente difícil, onde praticamente a religião católica é que dominava quando se fala em ensinamento. Ou era a religião católica, ou era a questão da linha branca, do candomblé. Eram as religiões que tinha na época. Lá então a avó, ela veio engravidar do vô com 16 anos ainda no namoro, né? 16 anos, ela era namorada dele e engravidou. Que daí a bisavó... A minha bisavó, ela, como a minha mãe era muito nova, né, ela queria que a minha mãe praticasse um aborto. Inclusive, ela deu dinheiro para minha mãe, ir na parteira, que eles chamavam, mas algo tocou no coração dela e ela escondeu o dinheiro. Ela não fez, ela nem tentou fazer, né? Aí, dali uns dias, ela conversou com meu pai, né, e ela explicou para ele disse, não faz nada, porque nós vamos casar, eu vou casar contigo. Aí nós vamos montar uma casa, um lar, nós vamos montar, e eu vou criar o meu filho, que naquela época eu não sabia se era menina ou guri, né? Isso lá em 1951, isso, mais ou menos. Meados disso aí. Então, vão observando, acompanhando a história e vendo a mudança drástica que o mundo teve em tão pouco tempo. Por isso, torna a repetir que quando a gente fala a volta de Cristo está próxima. Nós vamos estar te mostrando, além de conhecer a história da missionária Cledi, de todos os perrengues, vamos dizer, que passou, pelo menos parte deles, e o avanço da tecnologia e da acessibilidade que se houve de um tempo onde praticamente só a católica e religiões africanas que existiam, não existiam outras, as poucas igrejas evangélicas que se tinha, né, estavam recém-engatinhando, se tinha, eu acho que até uma certa vergonha, timidez. A gente não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Não. Era um trabalho que estava dando os primeiros passos ainda. Eles até algumas irmãs faziam evangelização, mas não era uma evangelização muito ampla. Porque imagina, se hoje falar de Deus não é uma tarefa fácil, mesmo com toda a acessibilidade, porque ainda não é algo que as pessoas têm como uma prioridade na sua vida. Deus é um carinha legal que segue a vida dele e eu sigo a minha. As pessoas costumam ter esta visão. Correm para Deus quando a casa está pegando fogo, quando algo está dando errado na sua vida. E naquela época não era diferente. Porque a gente ia na igreja no domingo, nós ia na missa, tinha o horário que era das pessoas mais abonadas, um status social melhor, e tinha horários que eram as pessoas de classe mais pobre, mais simples. E não que o padre fizesse distinção, o próprio povo fazia esse tipo de coisa. Não vou na missa tal porque lá ficam olhando pra gente, então vamos no outro horário. Então veja esta evolução que nós estamos falando, né? Não, claro que a igreja fizesse isso de forma alguma. A igreja não fazia isso. Agora, o próprio povo em si
acabavam criando este hábito. O tal horário é os que mais pobres vão, então a gente deixa para eles. No outro horário é os que têm mais dinheiro, então a gente deixa para eles. Ou seja, uma visão de mundo completamente diferente daquela que a gente conhece hoje, que eu, como jovem, nunca vi isso acontecer, o quanto isso se evoluiu. Aí veio a nascer em 52, até os 3 anos de idade, os 3 meses foi sadia. Sim, fui tranquila. Um bebê normal como qualquer um outro. A partir daí começou a aparecer as doenças. Pelo que meus pais contavam, né? Eu fui uma menina muito doente. Eu tive várias vezes pontada pneumonia, eu tive pus na preula, eu tive água na preula, praticamente passava dentro do Hospital da Criança Santo Antônio de Porto Alegre. Até com 8 meses ser desenganada, por volta de 8 meses. Eu não sei bem a idade que eu fui, porque a minha mãe nunca falava, mas eu cheguei a ser desenganada, que eu tinha um problema que ele levava eu no médico, e os médicos naquela época a saúde também era precária, principalmente na parte das pessoas de classe pobre, né? Nós não tínhamos o que tem hoje, né? Aí ela me levava no médico, o médico não sabia o que eu tinha, me dava remédio, mandava pra casa, e assim ela tava comigo pra lá e pra cá. Aí ela me levou lá nos orixá, no candomblé, e a mulher que fazia aqueles trabalhos, ela disse que era pra minha mãe me levar no burrinho da terra, que eles chamam, né, que é o médico, que me mandasse ele examinar o meu pulmão, que na ponta do meu pulmão tava o meu problema. Tá, a minha mãe foi lá no Hospital Santo Antônio, e lá ela falou com o médico fez o exame, deu pus na preula. Esse meu caso estava muito sério, muito grave, e eu provavelmente não amanheceria viva. Ele me desenganou completamente. Aí perguntou se eu já era batizada, e a minha mãe disse que não, que eu não tinha me batizado ainda. E ele disse, então tu escolhe uns 2 padrinhos aí, de alguém que tu conhece, ou aqui no hospital mesmo, e o padre aqui da capela vai bater, eu chamo ele, vão batizar ela, porque ela não vai amanhecer viva. Para ver, né? Então, olha só como os fatos, porque é um tempo de extrema dificuldade. Hoje a gente diz que o atendimento público na saúde é ruim. Naquele tempo era muito pior e muito mais limitado. A própria a ciência, o avanço que teve, olha como era naquele tempo, os melhores equipamentos que se tinha, dá para dizer que era um raio-x. E olha hoje o avanço que se teve em tão pouco tempo. Né? E aí com isso a doença não aparecia, foi lá no candomblé e a pessoa que lá faz os trabalhos, sendo usada por um orixá, como se diz, né, vem e revela qual o problema, né, que até usou a expressão o burrinho da terra, né, que é o médico. Eles diziam, disse a minha mãe que eles chamavam assim. Que eles chamavam assim. E ao médico fazer o exame naquela área, comprova-se exatamente o problema. Então veja como o inimigo conhece a verdade. E aí começou o calvário da minha mãe, porque ela se fanatizou nesse tipo de coisa, e aí a vida dela foi uma desgraça dali pra frente. Então observa como nada o inimigo faz em vão. Cada um tem o direito de acreditar e a gente respeita a religião de todos. Se você que está assistindo é de uma dessa religião, de forma alguma a gente falta com respeito com ninguém e respeita a sua religião. Isso é o que a gente quer é poder mostrar para que você possa conhecer a visão que nós temos com relação a isso ao longo desses 40 anos do Ministério Cristo ao Senhor, onde a gente tem um contato com Deus, é uma honra dizer isso, que nós temos um contato com Deus que poucos conseguem ter, seja por dom de profecia, de revelação, e tudo aquilo que a gente vai estar falando e ensinando aqui não é uma crítica à religião de ninguém, até porque se você acredita, quer continuar nisso, é um direito seu, a gente respeita. Agora, o que a gente quer te ajudar é a compreender de que forma esses orixás, essas obras malignas que nós, na religião cristã, chamamos de demônios, daqui a pouco na tua religião tu chama de outra coisa, cada um dá o nome que acha melhor. Agora, o quanto eles são hábeis para dominar uma vida e essas ajudas, vamos dizer assim, que eles dão, tudo tem um preço. Até ali, a vida da avó estava seguindo o curso natural de todo mundo, casou, teve filhos, está cuidando da família e assim por diante. Quando acontece esse fato, ela, uma pessoa completamente sem estudo, analfabeta, nunca aprendeu a ler e escrever. Isso é verdade. Ou seja, uma capacidade de compreensão muito mais limitada, claro, do que a nossa, e inclusive Deus reconhece isso. Agora, uma situação dessa,
essa, onde a filha estava enferma, ninguém conseguia descobrir, ela vai lá na religião, a religião diz exatamente aonde está o problema, leva ao médico e o médico comprova. Isso desenvolveu nela, claro, um fanatismo. E aí, por consequência, começou a vida que tinha tudo para ser muito melhor, começou a ruir. Sim, porque eu fiquei curada daquela doença, me deu água na pneumonia. No mesmo lugar que eu tive pus, eu tive água. Aí fiquei no hospital um tempão. Aí depois eu tive pontada de pneumonia. Depois melhorei, dali um tempo me deu pontada de pneumonia de novo. E então eu comecei, pelo que a minha mãe conta, numa série de enfermidades, até quase os 3 anos de idade, eu mais vivia no hospital que em casa. E aí a avó levava, nos dias que era permitido, não sei, eu não conheço quase essa religião, mas nos dias que era permitido, ela levava a senhora, levava o tio Renato. Naquela época ela levava eu, ela não tinha o Roberto ainda, então ela levava eu e meu irmão. Ele é 1 ano só mais moço que eu, porque minha mãe ficou grávida logo em seguida dele. E aí ele levava nós dois, né? Quando eu comecei a me dar por conta, que eu ia nesses lugares com ela, eu tenho uma lembrança de 6 a 7 anos, mais ou menos. Que eu me lembro daqueles ritual que eles faziam e tal. Mas eu era uma criança assim, que eu não sei porquê, não sabia porquê. Eu não conseguia entrar em mim aquele ensinamento deles. Eu ia para fazer companhia para minha mãe e tal, né? Mas aquilo não me fazia, não conseguia entrar em mim aquele ensinamento. Aquilo eu ia por ir. Mas eu via a minha mãe e meu pai começarem a se desentender, né? E com 9 anos para 10, a minha mãe, infelizmente, ela arrumou uma outra pessoa e foi embora assim, sem mais nem menos, deixando eu e meus irmãos, que ela já tinha o Roberto daí. O Roberto estava com 5, o Renato com 8 e eu com 9 para 10 anos. E ela simplesmente serviu a janta, o pai chegou do serviço, sentou com nós, ela disse assim, eu vou ali e já volto. Se eu não me engano, parece que era uma amiga dela que ela tinha ali perto. Aí nós jantamos, tá? O pai ajudou a tirar os pratos da mesa, mas a tua mãe que não aparece, de onde é que ela foi? Aí o pai, não sei o que ele foi fazer, pegar uma roupa, uma coisa assim, no guarda-roupa e viu que o guarda-roupa estava vazio. Só tava a roupa dele. Aí ele se deu conta, ele disse assim, alguma coisa aconteceu que a Eda acho que foi embora. Aí ele foi lá na Valinda, que era uma amiga dela que morava ali perto, e a Valinda entregou para ele uma carta onde a minha mãe, como ela não sabia ler nem escrever, provavelmente outra pessoa escreveu para ela, e ela dizia que infelizmente ela não queria mais meu pai e que ela estava deixando nós, inclusive ela ia deixar nós 3 com ele, que ela não queria mais ninguém. Então veja o quanto este envolvimento com a religião acabou pouco a pouco trabalhando na mente dela e fazendo aquilo que nós cristãos defendemos, que é a obra do mal, matar, roubar e destruir. Isso veio pouco a pouco acontecendo na vida dela. E em um tempo, em uma época, onde ainda as pessoas eram muito conservadoras. Naquela época era demais. Ela acabou ficando com uma má fama por causa disso. Sim, ela ficou com uma fama assim, porque naquela época, como nós morávamos na Rio Branco, aqui de uma vila de Canoas, o povo lá, todo mundo conhecia todo mundo. Era uma vila que todo mundo se conhecia. E ela conheceu, inclusive ficou com aquela fama que abandonou os filhos jantando. E a vida dela não foi fácil. Inclusive, eu e os meus 2 irmãos ficamos com um trauma muito grande. Porque foi uma coisa de repente mesmo, sabe? A gente não esperava aquilo ali. De repente, os 3 filhos ficaram sem a mãe. A mãe sai, deixa jantando os filhos com o pai e se some. Então, a gente se criou assim, com ódio dela. Nós tínhamos um ódio dela assim que a gente não podia nem lembrar do nome dela. Se ela viesse pela uma calçada, nós passava para outra. A gente ficou, porque éramos pequenos, o inimigo usava tudo quanto era pessoa para justamente tocar nesse ponto com nós. Inclusive, quando eu era maior um pouco, meu pai trabalhava muito para sustentar nós, e eu que levava meu registro e fazia me matricular no colégio. No colégio. Eu e o meu irmão Roberto, que era o mais novinho, ficamos com a avó paterna, a avó Fonsina. E o meu irmão, ele ficava lá durante o dia, na minha avó, e durante a noite ele ia para a casa do meu pai. Meu pai ficou na casa dele, onde ele morava. Ele ficou lá, e aí deixou eu e meu irmão mais pequeno com a minha avó. Ela que nos criou, terminou de nos criar. Ela se criou, até contou que a sua avó era católica e levava Sim, era vocês, católica, né? começou a levar nós na igreja católica.
Fazia até as roupas, ela mesma que fazia. As minhas roupas, pra mim, é ela que fazia. Ela fazia à mão. À mão. As roupas, que naquela época não existia máquina, então ela, com agulha, ela fazia sainha pra mim, roupa. Olhem o quanto o mundo avançou. Quem de vocês aí levantou nesta manhã com o pensamento, eu vou fazer uma saia pra mim na agulha e na linha? Creio que ninguém. E há tão pouco tempo atrás, porque quando a gente coloca em um mundo só história bíblica, são por volta de 5.800 anos. E nós estamos falando uma história de apenas aí 70 anos. Ou seja, é uma gota dentro do oceano. E olha o tamanho das mudanças de comportamento, de atitude. Olha o quanto a avó acabou ficando envolvida, né, numa obra maligna tão grande que nada mais do que se falasse ou dissesse conseguia mudar o pensamento dela. E mesmo que aquilo estivesse fazendo mal a ela como anos antes de morrer, ela mesma dizia chorando que se arrependia de tudo isso, se arrependeu profundamente, e isso depois de ser liberta dessas obras malignas, dessas consagrações que ela tinha, mas enquanto ela não foi liberta, ela estava se prejudicando, tendo uma vida ruim, e mesmo assim continuava insistindo naquilo como um vício. Inclusive esse senhor que ela foi embora, um mês depois ela vinha chegando de serviço e encontrou ele com outra dentro de casa. Olha a situação, né? Ela abandonou a família e isso revoltou mais nós ainda. Infelizmente, ela deixou os filhos pequenos, o marido, para ir atrás de uma aventura e acabou ficando sem essa aventura também. Não vale a pena, não façam isso. E quando foi que a senhora teve o primeiro contato com a igreja evangélica? Aos 12 anos que entrou numa igreja? Fui com umas amigas minhas na igreja, que era perto da minha casa, na igreja católica, na missa das 9. E aí nós ficamos no portão conversando, eu e elas. E perto da minha casa, acho que umas 2 ou 3 quadras, tinha uma igreja que até hoje eu não sei o nome. Uma igreja grande, bonita. E eles estavam tocando uns hinos assim, pra mim naquela época eram umas músicas tão lindas com instrumento, que eu disse pra minha amiga assim, vamos lá naquela igreja lá? Mas se nós for lá, eles vão correr com a gente. E aí eu disse assim, mas vamos lá. Aí eu entrei lá, avisei a avó, nós vamos ali naquela igreja ali. A avó disse assim, mas vai fazer o que lá naquela igreja? Vou lá, eu vou escutar essas músicas, que elas são muito lindas, essas músicas que eles tocam. Aquilo parece que me puxava assim, me chamava, sabe? Aquelas músicas deles. E aí eu fui com elas lá. Aí cheguei lá, me sentei no banco, assim, me lembro como se fosse hoje, quem entra assim à direita, eu me sentei bem perto assim do que lá era uma igreja que tinha uma entrada assim, no meio e outra do lado de lá. Então eu fiquei perto dessa entrada. E quando eles tocavam aquelas músicas, cantavam, eu me encantei naquilo ali. Nunca tinha visto coisa tão linda na minha vida. Tava assim, parece que eu tava fascinada por aquelas músicas. Claro que naquela época eu não entendia se era hino, o que era, eu só via aquelas músicas bonitas. Aí, de repente, a música parou. E eu disse, parou a música? Aí eles dobraram o joelho no chão e começaram a orar. E uns gritavam, outros choravam, outros batiam palma, e outros falavam, oravam bem alto. E eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu não sei lhe dizer o que aconteceu. Eu só me lembro que uma senhora chegou do meu lado, que eu estava na beirada do banco, chegou do meu lado e disse assim para mim, menina, quer rir, vai rir lá fora. E eu não sei dizer como eu saí daquela igreja. Não sei, não me lembro como eu saí de lá. Eu só sei quando me dei por conta, tava lá no meio da rua, na frente da igreja, no meio da rua. E as minhas amigas atrás de mim me segurando, falando comigo. E eu disse, mas não tava lá dentro da igreja? O que nós estamos fazendo aqui na rua? Olha, Cleide, começou numa gargalhada lá dentro da igreja, numa risada lá e debochando, risando, naquelas risadas altas, e aí uma mulher botou nós pra fora. Também tu começou a rir sem parar deles lá. Olha só a situação. E eu disse assim, ri? Mas eu nem sei como é que eu saí de lá de dentro. Olha a situação. E naquela época eu não tinha conhecimento nenhum, né? Então, olha só, uma pessoa que tem a escolha desde o ventre da mãe, como o próprio Espírito Santo já disse, que o diabo tentou várias vezes matar, não conseguiu, tentou criar traumas para que isso viesse bloquear este ministério. E bloqueou, porque aquela voz daquela mulher não me saía da mente. E quando o pastor Marino começou a fazer um movimento de evangelização ali na Rio Branco, aqui em Canoas, o meu irmão me convidou, meu irmão Roberto, ele gostou, foi lá, gostou, né? E ela me convidou, eu disse, eu não vou. Não vou, não. Porque eu fui naquela igreja aqui perto de casa, me botaram lá no meio da rua, não sei como, mas fui parar lá no meio da rua. Não vou. A gente vai lá, eles correm com a gente. Então isso ficou na minha mente. E quem é que tirava? Ninguém tirava.
Eu fiquei com aquilo, aquele trauma. É um trauma que eu tinha Então, olha só igrejas. A situação. O Espírito Santo conseguiu, através de um louvor, levar ela até a igreja. Por uma pessoa da igreja, que não fez por maldade, com certeza, mas agiu de uma forma não adequada a lidar com a situação. Acabou gerando um trauma que levou-se tempo para conseguir se reverter. Então veja como um trabalho que o Espírito Santo começou a fazer através de um hino para aproximar a pessoa da igreja por causa do ministério que tinha, que ele já sabia, o diabo consegue transformar uma grande oportunidade em um grande problema. E aí, falando um pouco aqui da adolescência, das oportunidades, porque Deus ele sempre vai lutar para te dar oportunidades melhores ao longo da vida, e entrou na escola com cerca de 8 anos de idade. Eu tinha já quase 9 quando eu entrei na escola. 8 anos e meio, mais ou menos, eu tinha quando eu entrei na escola. Gostava de estudar, porque ganhou até um prêmio? Adorava estudar. Houve um ano que eu ganhei a melhor aluna da classe. Fui andar de avião. Primeira vez que eu andei de avião aqui em Canoas, tinha na base ali. Eles deram um prêmio nas escolas pra gente andar de avião. Aí eu ganhei o prêmio, eu e um colega meu de classe. Então veja, ganhou um prêmio como melhor aluno lá, estamos falando num tempo lá de antigamente. Ou seja, ganhou um prêmio como melhor aluna, olha só, e ganhou uma bolsa de estudos do sindicato que Depois sim. Eu ganhei, meu pai estavam dando para as pessoas de baixo recurso, e meu pai tentou conseguir uma vaga para os meus irmãos. Mas os meus irmãos tinham um problema de dificuldade de aprender as coisas, e rodavam muito. Aí o sindicato não quis dar, e perguntou se ele tinha uma outra pessoa, outro filho. Eles têm a minha filha. Aí ele disse, então o senhor traz aqui o boletim dela e os documentos dela. Aí ele levou meu boletim lá, eles me deram a bolsa na hora. Olha só, então ganhou a bolsa de estudo, mas veja, Deus está o tempo todo de um lado tentando trabalhar, e ao mesmo tempo o diabo do outro também trabalhando. Sim. É algo que a gente vai observando sendo constante ao longo de toda a vida. Tinha a bolsa de estudo, era excelente aluna, e veio acabando a sofrer o que a gente chama hoje de bullying na escola. É, né? Sofria muito. Tinha uma menina na escola, inclusive no ano que eu ganhei o prêmio de melhor aluna da classe, ela vivia, porque meu pai, como ele ganhava pouco, trabalhava a morrer no Frigosul, no antigo Frigosul, e então ele comprou para mim uma tamanca. Naquela época era muito usado, umas tamanquinhas de pau, de madeira. E ele comprou para mim. E eu ia para a escola com aquelas tamancas e o guarda-pó da escola. E tinha uma amiga, naquela época a gente não usava ainda guarda-pó, a gente usava roupa normal, que até eu ia com a saia que a minha avó tinha feito. Como eu sempre fui mais altinha um pouco que as outras, depois que parei de crescer, mas eu era mais alta, ficava bem atrás. Aí tinha uma menina que ficava bem na frente e ela olhava para trás e ela dizia, tamanquinha, 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 e vivia falando, que me chamando de tamanquinha. Eu ficava quieta. Aí a professora um dia viu e me botou no último da fila. Ela botou ela por primeira na fila e eu lá no último. Foi de lá, a professora virava as costas, ela ficava me chamando tamanquinha, tamanquinha. Bom, eu não era de conversar na escola, então eu não era de brigar com ninguém, só que eu tinha um problema. Me infernizava. Quando eu explodia pra valer. E um dia eu peguei a menina, fui lá onde ela estava, peguei a tamanca do pé, e eu não me lembro disso, o que aconteceu. Eu só me lembro, eu dei tanto nessa menina que deformei a cara dela. Só no rosto eu dei. Aí criei um problemão pra mim. Aí no outro dia eles mandaram chamar meu pai. Os pais da menina estavam exigindo que eu fosse expulsa da escola. Porque eu era uma delinquente e me botaram sentado numa cadeira e me ofenderam assim. Tudo que vocês podiam imaginar, eles disseram para a diretora, que estava exigindo que tirasse da escola. Nisso, a diretora mandou chamar a professora Érica, que era a minha professora. Aí a professora Érica chegou, e aquela foi um anjo na minha vida, a professora Érica, né? Ela chegou, cumprimentou os pais da menina, e ela disse, eu me lembro como se fosse hoje, eu concordo que o que a Cleide fez foi errado, totalmente errado. Isso eu já disse para a Cleide isso. Mas só tem um problema. Aí ela contou que ela botou ela no primeiro da fila, me botou por último. Por que eu fiz isso? Porque a sua filha vivia chamando ela de tamanquinha. Aquele dia ela tem o pai dela, trabalha noite e dia no Frigosul e ganha muito pouco. E ele tem 3 filhos e cria os filhos sozinho. E ele não tem condição e o meu pai sentado, de dar roupas bonitas, sapato bonito, para a Cleide vir para a escola. Ela usa aquilo que ele pode dar. E a sua filha, porque ela vem todo dia com um sapato, com uma roupa diferente, mas isso não é motivo para ela ficar
causando, hoje a palavra é bullying, contra a Cledi. E eu vou dizer uma coisa, a Cledi é a melhor aluna que eu tenho na classe. A sua filha é a pior aluna que eu tenho na classe. A diferença é muito grande. Mas não quero saber, eu quero que ela seja expulsa, dizia a mãe da minha. A professora Erika olhou para a diretora e disse assim: vocês tirarem ela da escola, pode preparar minha carta de demissão que eu saio da escola junto com ela. E para a escola que ela for evolucionar também. Aí a diretora se surpreendeu, porque ela é minha melhor aluna, inclusive eu ganhei o prêmio de melhor aluna. Nesse mesmo ano. Neste mesmo ano. Ela é minha melhor aluna, ela é uma menina quieta, uma menina que não conversa na aula, e muitas vezes eu saí da aula, deixei ela cuidando, porque eu sei que ela não conversa, ela não faz bagunça, é uma aluna excelente. Eu nunca vi a Cledi, exceto esse dia, brigar com alguém, mas a sua filha passou dos limites, e eu quero que a senhora ensine a sua filha. Aquele vestidinho, aquele sapatinho que não usa mais, dá pra Cledi de presente. Aí ela vai começar a vir com sapato e roupa bonita, e a sua filha não vai precisar criticar ela mais. Aí os pais da menina baixaram a cabeça e a diretora disse: não, vamos fazer assim, a menina vai ficar em casa até se recuperar e a professora Erika vai mandar pela menina que mora perto toda a matéria para ela e a gente vai considerar esse tempo que ela vai ficar se recuperando em casa. Não vai prejudicar nada. Então olha só, o tempo todo, Deus de um lado ajudando e o diabo, o inimigo do outro, tentando destruir. Essa guerra espiritual o tempo todo acontece na vida de todas as pessoas. Por isso que é importante a gente não olhar só o que acontece de ruim na nossa vida. É verdade. Porque do outro lado há um Deus também lutando por ti. O Senhor estava sem eu saber, ele estava ajudando, usou a professora Erika para me ajudar. E não é uma questão de religião, não estamos defendendo religião aqui. Ela era boa de coração. Porque eram pessoas que nem eram da religião evangélica, eram pessoas com mais católicos, vamos dizer assim, naquela época, ou de outras religiões, mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando na tua vida. Não estamos falando, claro, de salvação. Agora, Deus, ele luta por todos, independente da religião que você tenha, porém, ele respeita as suas escolhas. A gente vai fazendo escolhas ao longo da vida e Deus vai respeitando essas escolhas e isso vai pesar um dia na nossa salvação. E esse foi apenas o início da trajetória da missionária Cledi. Minha infância é marcada por dor e por rejeição, mas também por uma força celestial que preparava o terreno para o agir de Deus. No próximo episódio, você vai descobrir como, depois de tantas feridas, ela encontrou cura, fé e um novo significado para a sua vida. Não perca a continuação desse testemunho transformador.